Olá, Brasil! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal no YouTube. O nosso papo de hoje será sobre gerenciamento de crises em ambiente digital. Eu sou Lívia Veiga, jornalista e pesquisadora da área de marketing, e você está assistindo ao episódio Como Gerenciar Crises de Imagem nas Redes Sociais. E aí eu te pergunto, o que é crise? Coloca aqui nos comentários. Antes de tudo, me diz o que é uma crise de imagem para você. E eu vou continuar aqui, já que eu tenho que gravar o conteúdo, né? Então, eu vou continuar e vou te dizer desde já o que é uma crise. Uma crise é um episódio que foge à normalidade. É quando uma situação qualquer acontece e ela ameaça ou pode vir a ameaçar a integridade das pessoas, de uma propriedade, pode interromper até um negócio, arranhar a reputação de uma marca ou impactar negativamente no valor de mercado, porque isso é possível. Muita gente subestima a crise porque acredita que ela não dá resultados reais. E a gente vai falar nesse papo de hoje que sim, crises podem trazer enormes prejuízos para uma marca e até ela ser cancelada, não é isso? Você sabe disso. E quando a crise acontece, ou ela repercute nas redes sociais, ela ganha uma dimensão muito maior. É uma crise que foge às barreiras nacionais e chega até a impactar um público fora do país. Esse tipo de crise, quando ela acontece em ambiente digital, ela é classificada como uma tempestade de fogo online. Alguns autores apontam esse termo para classificar o que seria uma crise em ambiente digital. E essa crise, ela pode acontecer por diversos gatilhos, que são o quê? Episódios que dão origem à crise, né? Ela pode acontecer por uma omissão, por uma ação criminosa de um colaborador, pode acontecer por um golpe aplicado por um empresário. Eu vou falando aqui da origem da crise e você deve estar pensando em várias crises, né? Cita aqui para mim uma crise, por exemplo, que tem a ver com o término do relacionamento de uma celebridade, uma crise relacionada a uma doença. Muitas vezes, imagina um artista, por exemplo, que tem uma série de shows agendados no país para uma turnê internacional e ele fica doente. Isso gera uma crise. Eu, como cliente do Rock in Rio, por exemplo, vivi isso. Eu comprei um dia por conta de Lady Gaga e ela ficou doente, não pôde vir ao Brasil. E aí isso gerou uma crise, né? Gente querendo devolução de ingresso, a marca Rock in Rio teve que administrar isso e a artista também teve que administrar isso nas redes sociais. E sim, outras crises podem acontecer por denúncia de um funcionário ou um cliente. Vai que um cliente encontra, a gente vê direto crises acontecendo por um animal, uma barata ou qualquer outro bicho que é encontrado dentro de um produto, ou a falha de um produto, uma queimadura provocada por um produto, tudo isso gera crise, né? Conflitos humanos e políticos também geram crise, né, gente? Uma briga no ambiente de clínica médica, por exemplo, é uma briga entre dois clientes ou entre um funcionário e um cliente. Essa época política gera muita crise também, por conta dos posicionamentos políticos divergentes. E outro fator gerador de crise também é desastre natural. A gente tem Brumadinho, a gente tem Mariana, tantos casos recentes aí de crises provocadas por desastres naturais. E esse é um dos gatilhos que podem gerar. E aí, o que acontece? Existem três condições para a gente dizer existe uma crise de imagem. A primeira delas é uma ameaça severa à marca. A marca se vê ameaçada, existe uma avalanche aí de críticas e de depoimentos nas redes sociais, a imprensa cobre o assunto e ameaça o valor da marca. O outro ponto, a outra condição, é um alto nível de incerteza. A empresa não sabe até onde essa crise vai, quando ela vai acabar, o alcance dessa crise, não tem nem, às vezes, controle mesmo das menções relacionadas à marca nesse período. Por quê? Porque a gente não está falando só de tempo que a reportagem passou numa emissora de televisão. A gente está falando da quantidade de menções em redes sociais e o WhatsApp, que é um espaço criptografado. A gente não sabe a quantidade de vezes que um determinado vídeo foi compartilhado no WhatsApp, por exemplo, em grupos de WhatsApp. E isso também faz parte e é uma mola propulsora da viralização de conteúdos em momentos de crise de imagem. E a terceira condição é a urgência
a necessidade urgente de uma ação por parte da instituição. E hoje, aqui nesse vídeo, você vai discutir muito comigo, vai refletir muito sobre a importância da agilidade no gerenciamento de crise, e não só da agilidade, de outros fatores que hoje são determinantes da efetividade do gerenciamento de crise. E aí, agora a gente vai falar mais também sobre os tipos de crise. Eu falei um pouquinho dos gatilhos há pouco, mas vamos especificar quais são os tipos de crise. Há autores que trazem alguns tipos principais de crise. Exemplo, crise gerada por um funcionário, como eu já falei, crise por falha de atendimento ao cliente, né? A gente tem, às vezes, serviços aí de atendimento ao cliente que são falhos, então isso pode gerar uma crise provocada por uma campanha, várias campanhas, exemplo, Burger King aí, com a campanha envolvendo o Kid Bengala, né? Foi extremamente negativa para a marca, houve uma repercussão negativa e foi provocada por uma campanha essa crise. Crises por falhas em mídias sociais, isso é muito comum de influenciadores se envolverem nesse tipo de crise por conta de algum posicionamento, algum comentário que é considerado racista, homofóbico por parte do público, e aí esse influenciador é cancelado. Quando o influenciador sofre cancelamento nas redes sociais, automaticamente as marcas que patrocinam ele, né? As marcas que têm publicidade com esse artista, elas são impactadas também, porque existe um efeito rebote aí. Quando um artista se vincula a uma marca, uma determinada campanha para fazer uma publi, um artista ou uma celebridade, assim, um influenciador, por exemplo, isso acontece muito com jogador de futebol, né, gente? Existe um vínculo entre as duas marcas. E aí, quando o influenciador ele é alvo de ataques nas redes sociais, ele é condenado aí publicamente, sofre uma espécie de linchamento virtual, tanto ele perde valor, a marca dele perde valor, quanto a marca que está vinculada a ele, o tal do patrocinador, no caso, se for um jogador de futebol, por exemplo. A gente tem vários casos, inclusive, de marcas que deixam de investir em determinado influenciador, cancelam contratos por conta de uma crise, por exemplo, né? E aí um outro tipo de crise que a gente pode falar é o desastre, é um desastre envolvendo uma organização. E esses desastres, a gente tem o caso, por exemplo, da Boate Kiss, que foi uma tragédia que aconteceu, mas a gente sabe que houve omissão por parte da equipe de segurança da boate, o uso de material ali que não é adequado para aquele lugar. Então, houve ali uma tragédia, mas uma tragédia que poderia ter sido evitada. E aí, as marcas envolvidas são realmente têm que assumir a responsabilidade sobre isso e são penalizadas em decorrência dessa crise. No ambiente digital, a gente enfrenta um desafio muito específico, né, dessa era digital e desse tempo que a gente está vivendo. É justamente isso que eu falei, a relação entre as marcas e os influenciadores. E as marcas que se vinculam a pessoas públicas nas redes sociais, por exemplo, elas correm risco por conta dessa associação justamente entre um influenciador e aquela marca, e exigem, né, e aí surge a necessidade de gestão ou de gerenciamento de crise. E o que é isso que eu estou falando? Não é a mesma coisa, não? Gestão e gerenciamento de crise? Para você é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, tá? Já vou te dizendo. A gestão de crise é um processo, uma etapa prévia da crise. Antes do episódio acontecer, né, que dá origem a essa crise de imagem, várias atividades preventivas podem ser adotadas, né? A empresa ela pode realizar várias atividades preventivas, na qual o profissional de comunicação ele vai elaborar um plano de crise. E nesse plano de crise vão ter diretrizes a serem seguidas, análise de cenário, os atores que devem ser acionados assim que acontecer, exemplo, o setor jurídico, o CEO da empresa, o próprio setor de comunicação, a empresa de marketing digital. E, além disso, o plano de crise ele deve ter modelos de resposta institucional. Você quer que eu faça um vídeo sobre plano de crise? Me conta aqui nos comentários, tá?
vai me dando ideias para próximos vídeos. Eu sei que esse vídeo aqui vai render bastante, né? E isso é a gestão. A gestão é uma etapa prévia, como eu falei. Mas, durante a crise, quando a situação fugiu ao controle, milhares de comentários surgem a cada momento ali nas redes sociais, eu digo milhares mesmo, porque a depender da crise, ela tem um tamanho, uma proporção realmente grande. Esse cenário exige a necessidade do gerenciamento de crise. O gerenciamento é a tomada de decisão enquanto a crise está acontecendo, durante esse momento, né, de tempestade de fogo online, como a gente chama na literatura. E aí, muitas ações precisam ser adotadas, a empresa precisa se posicionar, isso é o gerenciamento. Quando uma empresa não desenvolve, né, essas etapas, não desenvolve a gestão de crise e faz esse dever de casa que eu falei há pouco, os riscos realmente para a imagem institucional são muito maiores, porque não há um trabalho preventivo, e aí o esforço de gerenciamento de crise é infinitamente maior, tá bom? E aí, de acordo com alguns autores, existem classificações para as crises também, quanto à dimensão dela. Você viu que eu contei um caso aí de uma crise nacional, por exemplo. Eu vou te contar, vou dar uma pausa aqui para abrir um parêntese para te falar por que eu passei a estudar crises de imagem. Eu trabalhei muitos anos com celebridades, e vocês sabem disso, enfrentei diversas crises, mas depois de uma formação em comunicação corporativa, eu decidi me especializar em crise de imagem. Isso foi por volta de 2017, mais ou menos. Em 2018, eu atuava com gestão de mídias sociais de uma grande marca, e essa marca figurou aí uma grande crise, que era local, foi um episódio que aconteceu em Salvador, mas que repercutiu no Brasil inteiro e foi parar no Jornal Nacional. Eu, na época, me vi desafiada a gerenciar essa crise, estava concluindo o MBA, e aí fiz uma monografia sobre o tema, e depois eu entrei no mestrado e me especializei em marketing, em busca de uma explicação e encontrar um método para gerenciar essa crise. E aí, eu te digo uma coisa, essa crise era uma crise que poderia ser leve, ou seja, se os gatilhos da crise não tivessem sido subestimados pela instituição, se a empresa tivesse um plano de crise já desenhado, possivelmente não mobilizaria tanto esforço por parte dos envolvidos, ela teria uma forma de resolução rápida e isso impactaria menos na marca. Porém, por não haver esse trabalho de gestão de crise, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo ainda, você vai entender que a crise ganhou uma ampla proporção, ela se tornou grande e duradoura, atingiu outras pessoas, acabou impactando no valor da marca, exigiu um esforço muito grande da instituição para gerenciar essa crise. Então, ela pode ser leve ou pode ser grave, a depender realmente do fato gerador e da forma com que essa crise é gerenciada. E aí você deve estar se perguntando, né? Como evitar uma crise? Não é fácil, até porque ela é inevitável. Eu quero dizer isso porque toda empresa realmente ela está exposta ao risco e uma hora ou outra ela vai enfrentar uma crise, seja leve ou seja grave. Mas a gente pode evitar o prejuízo para a marca a longo prazo, ou seja, um dano grave à reputação. A gente pode proteger, né, e criar, a gente chama na comunicação corporativa de criar um colchão reputacional, que são informações e ações que vão sustentar um futuro argumento, um futuro posicionamento de marca. Então, assim, como é que eu posso te falar? Para a gente evitar uma consequência grave de uma crise, primeiro, a gente não deve minimizar, ignorar ou menosprezar o risco. E isso é claro, né, óbvio, mas na prática geralmente acontece, por isso as grandes crises acontecem, né? Porque o risco ali estava e foi ignorado. A gente deve contratar o monitoramento digital, especialmente para empresas de médio a grande porte. Por que eu falo isso? Porque você precisa saber que a crise está acontecendo no início dela. Muitas vezes, quando você não tem um monitoramento, quando você vai ser reportado, vai ser avisado de que a crise está acontecendo, de que a marca está
tendo menções negativas na internet, isso já fugiu ao controle, já ganhou uma escala muito grande. Você já não consegue mais responder. Então, o fato de ter um monitoramento são ferramentas e softwares aí que estão o tempo inteiro, full time aí, monitorando sua marca e vão sinalizar em dashboard em tempo real, vão sinalizar menções negativas e você vai conseguir agir imediatamente naquele foco. É como se fosse um grande incêndio e aí você descobre o incêndio quando ainda é um pequeno foco, e aí você consegue, com 1 litro de água, apagar. Imagina meia hora depois, quando aquele fogo já se alastrou pela mata, se você vai conseguir fazer isso com um balde d'água. Não vai, né? Então, essa necessidade de monitoramento é justamente para que você tenha informações no momento certo para tomar decisão. Um outro ponto aí que é importante para você evitar que a crise se alastre é construir uma base sólida de seguidores e que esses seguidores, clientes, stakeholders de uma forma geral, eles sejam defensores da sua marca. E como é que você vai fazer isso? Você vai construir um relacionamento sólido com eles e você vai construir ali, como eu falei do colchão reputacional, um argumento de que nossa, essa empresa não corrobora com isso? Não, realmente não corrobora. Por quê? Porque ela, ao longo da história, já fez diversas ações nesse sentido, ações de conscientização, ações de responsabilidade social. Então, eu não aceito, deve ter sido algo pontual. Você acaba convencendo o público do seu argumento, do seu posicionamento institucional, porque você fez seu dever de casa. No passado, você mostrou que você tem um posicionamento, sim, de respeito à sociedade, ao cliente. Você não se configura, aquela máscara não lhe cabe. Por quê? Porque você realmente é uma brand persona que tem um impacto positivo na sociedade. Outro ponto importantíssimo é o treinamento dos colaboradores sobre temas sensíveis. A gente sabe que existem temas como homofobia, racismo, preconceito de toda ordem, que vivem figurando aí nas redes sociais com denúncias, né? Denúncias de marcas, empresas. E o que acontece hoje nas redes sociais é que o comportamento de um colaborador, ele representa a instituição. Então, não adianta você achar que as pessoas vão assistir uma imagem de um colaborador da sua empresa sendo preconceituoso e vão dizer, não, ele é preconceituoso, isso é uma atitude individual. Não, na medida que aquilo é público e que a pessoa está vestindo a marca da empresa, toda aquela atitude ali se torna uma atitude institucional. E aí, por isso, para evitar que esses casos aconteçam, para reduzir o risco, é importante você ter claro os valores, o colaborador ter claro quais são os valores dessa instituição que eu trabalho, existir um alinhamento entre esses valores da instituição e os valores individuais, e esses colaboradores eles sejam treinados com frequência para esses temas sensíveis. E, como eu falei antes, elaborar um plano de crise, isso é fundamental, certo? E aí eu vou te dizer uma coisa. Se você deve estar se perguntando até aqui, a gente está batendo um papo ótimo, você está achando interessante, mas está pensando assim, nossa, esse tema parece muito técnico, especialmente porque, tipo, eu estou ainda no início da carreira, não tenho tanta experiência prática, então para que serve esse tema? Olhe, parece desafiador, parece algo técnico e relacionado a grandes marcas, mas não, certo? Essa é uma área que precisa ser aprendida, dominada. Você precisa entender, estudar esse tema e compreender aí, dominar os princípios básicos do gerenciamento de crise, porque você pode estar trabalhando para a marca da sua mãe. Vamos dar um exemplo. Sua mãe é boleira e aí criou um Instagram, e nesse Instagram ela resolveu vender, está vendendo os bolos online e tal, e está se dando super bem. E aí, de repente, tem um comentário de um cliente super, super preconceituoso, e aí aquilo ali começa a virar uma bola de neve, vários comentários, de repente aquele post que tem um engajamento baixo, ele viraliza, e as pessoas começam a questionar por que a marca não falou nada, como se a marca estivesse endossando aquele comportamento preconceituoso, e você, de repente, acorda e está o caos na rede social, e você tem que gerenciar. Então, isso não é algo distante, isso é algo que qualquer pessoa pública, inclusive você, se tiver mais de 1.000 seguidores, por exemplo, pode enfrentar isso em algum momento. E aí, o benefício de você entender de gerenciamento de crise é porque você aprimora seu conhecimento, desenvolve novas habilidades,
na área de comunicação, que é a sua área, e aí você vai virar uma autoridade. Porque na medida que você tem a tranquilidade para lidar com situações adversas como essa e tem um método para fazer isso, você se diferencia no mercado. E, assim, você ainda pode estar se perguntando se o gerenciamento de crise não vai limitar suas oportunidades de crescimento e desenvolvimento, porque você vai estudar uma coisa que é negativa, problemática, vão olhar para você e falar, vixe, Deus me livre de contratar essa pessoa, né? Essa pessoa só fala de crise, essa pessoa vai atrair crise, já pensou? Pelo contrário, por mais que o gerenciamento de crise possa parecer algo negativo, é uma habilidade essencial para qualquer profissional que seja da área de comunicação, seja um jornalista, sejam relações públicas, alguém que atue com assessoria de imprensa, principalmente. Você domina esse método, você lidera situações desafiadoras, você se torna uma pessoa de confiança na sua organização. É a primeira pessoa que vão procurar quando a marca é colocada em xeque, quando há um risco para a imagem. Você se torna um profissional valioso não só para lidar com a crise na hora que ela esteja acontecendo, mas, como eu falei antes, é uma pessoa que vai conseguir ter uma ação preventiva, vai conseguir analisar o cenário e os riscos que a marca está exposta a uma série de riscos, e aí você vai poder atuar ao longo de todo o processo, você vai se tornar uma pessoa de confiança daquela marca. Possuir um plano de crise é coisa para grande empresa, então, nossa, para que eu vou assistir esse vídeo? Não, 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 tá? Nenhuma empresa, como eu falei, está imune a uma crise. E por menor que seja, ela pode ter sérios prejuízos se a marca estiver envolvida numa situação como essa, né? Então, a prevenção e o planejamento é fundamental. Eu vou dar um exemplo para você de um caso que aconteceu com o Burger King também, mas foi lá em Sergipe. Era um quiosque do Burger King, e aí um funcionário gravou um vídeo depois de ter urinado nas calças, né, durante o trabalho. E ele contou a história, disse que ele não tinha tempo, intervalo para alimentação, para ir ao sanitário, e ele acusou, na verdade, a chefia dele de não dar condições de trabalho, e esse vídeo viralizou, e isso fez com que o Burger King, a marca Burger King internacional, tivesse que se posicionar, lamentando o ocorrido. Foi instaurada uma investigação, então, graças a um caso local que viralizou nas redes sociais, uma grande marca como essa precisou se posicionar. Outro caso terrível que aconteceu, foi ano passado, foi a Riachuelo, que teve que recolher peças de seu estoque após a associação dessas peças com o uniforme nazista do campo de refugiados, né? Então, o modelo parecia, as cores, parecia um pijama um pijama listrado, assim, parecia, né? Que era utilizado a farda que era utilizada por esses prisioneiros, né? E isso viralizou e foi super negativo. A marca precisou se posicionar, retirar o produto, lamentou, disse que foi um erro, assim. Imagina, né? Ter que se reportar após um caso como esse. E tudo graças a foto que foi para as redes sociais, uma historiadora que fez a denúncia, e isso gerou uma crise terrível. Um outro caso foi aquele do show de Taylor Swift. Vocês lembram do show que aconteceu aqui no Brasil, naquela onda de calor de mais de 60 graus, de sensação térmica, e a empresa organizadora que adotou uma série de medidas de risco ali, em um cenário como esse, por exemplo, não poder entrar com água, o chão ser de metal, fecharem aquela área de circulação para evitar que as pessoas vissem o show, mas, em consequência, evitaram a circulação do ar. Aconteceram vários problemas de estruturais ali que levaram, e de logística e de organização do evento, que levaram a esse cenário, inclusive, que gerou a morte de uma das fãs. E uma coisa terrível, do ponto de vista de gerenciamento de crise, é que, além de nada ter sido feito ao longo da noite ali para remediar aquela circunstância ali que estava levando aquele cenário
de mal-estar para muita gente desmaiando, tendo problemas sérios de saúde, a resposta do institucional só foi dada 6 dias depois da morte da jovem, daquele show. Então, é muito atrasado. Uma resposta, ela precisa acontecer no máximo 2 horas após o início da crise. Isso porque as pessoas não estão mais, as pessoas estão hiperconectadas, e 6 dias depois, as opiniões já estão cristalizadas. Ninguém mais vai parar para ler para escutar o pronunciamento da instituição e vai considerar isso. Por quê? Porque você já tem uma opinião formada sobre aquela marca. Esses exemplos que eu estou trazendo aqui são justamente para você entender a gravidade de uma crise e a importância de você ser um profissional de assessoria especializado em gerenciamento de crise. E aí você pode se perguntar, né? A gente pode se perguntar, mas o que faria alguém investir em gerenciamento de crise se essa pessoa não vivendo uma crise ou uma marca não está hoje enfrentando? É quando a gente mostra a importância desse profissional do ponto de vista de planejamento. Lembra da construção sólida de relações com o público? Porque o profissional de comunicação, além de ser especializado nessa área, ele constrói essas relações com os stakeholders, ele conhece os interesses do público e da marca e ele harmoniza esses interesses. Então, você vai estreitando os laços de forma positiva. E quando há um ruído, um conflito, uma crise, esse profissional está ali preparado e familiarizado com a marca para atuar de uma forma muito mais assertiva. E se você não fizer o gerenciamento de crise, o que é que vai acontecer? Né? Se você não tiver um profissional de gerenciamento, se a empresa não tiver esse profissional especializado, se você não estiver, né, nessa função nesse momento e uma crise acontecer numa marca, o que é que vai acontecer com essa marca? Eu te digo que a marca vai estar à mercê do discurso coletivo. O que é isso? As pessoas, elas não terão uma resposta institucional, não terão acesso a essa resposta, ou as ações que vão ser adotadas pela empresa diante desse fato, para que não aconteça novamente a mesma coisa. E isso leva a danos intangíveis, então prejuízos aí à marca, tem gente que deixa de seguir aquela marca, e leva a prejuízos financeiros. Existem casos aí, a gente sabe, o Carrefour, por exemplo, depois daquele caso do animal, né, do cachorro que foi morto lá por um funcionário, ele sofreu boicote, e uma série de outras marcas sofrem boicote após uma crise. Isso traz perda financeira ali, imediata, do ponto de vista de receita, mas também, gente, existe a pressão dos acionistas. Empresas que estão na Bolsa de Valores, elas perdem valor de marca, e aí acionistas ameaçam deixar de investir naquela marca. Isso é muito grave, muito sério, e isso força realmente que as empresas adotem uma postura mais responsável e que elas e a gente vai falar um pouquinho do método de gerenciamento de crise nas redes sociais, mas que elas ajam de forma mais assertiva, tá certo? Após a crise acontecer. E aí, o que eu quero te dizer nesse vídeo é que existem vantagens para você que vai ter acesso a um modelo de gerenciamento de crise em ambiente digital. Esse modelo que eu desenvolvi aí ao longo de muitos anos, após muitos anos de estudo, na verdade, e que eu apresento aqui para você nesse vídeo hoje. Por quê? Porque esse modelo, ele vai te deixar ali, vai te trazer ferramentas para que você consiga gerenciar uma crise em diversas situações, certo? E você pode evitar, e a tendência é que você evite, que essa crise ganhe uma repercussão maior do que o devido. Ela ganha aí os holofotes nacionais por conta do não gerenciamento correto, certo? Então, se você quer saber que modelo é esse, fica comigo até o fim do vídeo, que eu vou te mostrar e vou te apresentar ele completo, tá certo? E quero dizer mais uma coisa. É o seguinte, onde é que as pessoas mais erram? Eu parei para refletir sobre isso hoje, e aí eu queria te dizer que, quando o assunto é crise de imagem nas redes sociais, o erro mais comum é a demora da resposta. Então, se a empresa demora tanto para se posicionar, ela perde, a gente sabe, perder o time, você perde o lugar de fala. As pessoas vão cristalizar um comentário, uma opinião sobre sua marca, que é diferente da opinião do posicionamento institucional. E isso é muito grave.
Então, muitas vezes, uma denúncia viraliza online e a empresa só se pronuncia dias depois, como foi esse caso, e isso aconteceu no caso que eu estudei também no mestrado, e esse é um ponto-chave da efetividade de gerenciamento de crise em ambiente digital. E eu vou te dizer a forma correta de fazer, certo? Por onde começar? Como eu te disse, após esse estudo, eu cheguei à conclusão de que um gerenciamento efetivo começa pela prontidão. E o que é prontidão? É uma variável super relevante. Ela tem a ver com agilidade, sim, mas ela é mais que isso. Ela tem a ver com a velocidade da resposta e com o alcance dela. A velocidade, claro, você tem que responder praticamente e de forma imediata, porque as pessoas não querem esperar 2 dias para a resposta da empresa, elas querem saber agora o que a empresa vai falar, e elas cobram a resposta de forma imediata. Então, essa velocidade, como é que você ganha velocidade? Você fazendo um trabalho prévio, você tendo um plano de crise, já tendo modelos de resposta, quando você faz o plano de crise, você vai desenhar uma série de cenários, vai imaginar uma série de cenários, e você vai construir já um rascunho de resposta para cada situação daquela. E aí, quando a crise acontece, você tem mais tempo, você vai customizar aquela resposta para aquela circunstância, aquela situação, e você vai agir de forma imediata. Então, quase que imediata, né? Fora isso, tem o alcance da resposta. Não adianta você responder. A crise aconteceu na rede social, o vídeo viralizou lá no Facebook, por exemplo. Você vai responder 7 dias depois com uma nota para a imprensa na televisão local. Quem é que está assistindo? A pessoa que está no Facebook naquele dia não está assistindo, possivelmente, o jornal 7 dias depois. Então, existe uma falha aí de alcance. A resposta tem que ser dada no ambiente em que a crise se instaurou e de forma com prontidão, né? Com velocidade também. E aí, eu vou dar um exemplo. Esse caso que eu estudei do shopping, né, envolvido na crise, a resposta foi dada no site institucional, a resposta foi dada nos canais oficiais da marca. No entanto, grande parte das pessoas que discutiu aquele tema, né, porque já que naquele caso, naquela época, lá em 2018, 70% das menções do caso ocorreram no sul, no sudeste do país. Essas pessoas não seguem a marca. A marca é uma marca do Nordeste. Então, as pessoas não estavam na rede social da marca para ler a resposta. Então, não houve impacto dessa resposta, porque ela não chegou às pessoas que discutiam o tema, não chegou no tempo certo e não chegou no ambiente correto. Ficou claro para você? Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, tá? Que eu vou responder e vou esclarecer tudo para você. E aí, vai além. Então, o gerenciamento de crise vai além da prontidão, não é só isso. Esse modelo que eu criei, ele tem outros pontos, né, que são importantes serem destacados aqui. E eu quero te pedir uma coisa. Por favor, comente aqui, traga para você uma crise, me cite para mim, na verdade, uma crise que para você foi um marco do ponto de vista de falta de prontidão na resposta. Coloca aqui a marca envolvida, quando foi isso, que eu vou dar uma pesquisada e vou trazer mais informações para você aqui. A gente vai bater um papo legal aqui nos comentários sobre essa crise também, tá? Porque é interessante que a cada variável dessa que eu traga do meu modelo, você reflita, você busque exemplos, porque assim você vai consolidar o conhecimento, tá certo? A outra variável, além da prontidão, é a consistência da resposta. O que é uma resposta consistente? É uma resposta objetiva e clara. Quantas vezes você já viu uma crise em que a resposta pede desculpa e não diz o que foi que aconteceu, não não aponta o posicionamento correto, o posicionamento objetivamente, qual foi o posicionamento da marca naquela situação? Ela repudia, ela não concorda com aquele fato, ela afastou aquele colaborador do serviço para investigar e ela se solidariza com as vítimas. Isso é uma resposta objetiva e clara, certo? Imediata. Só que muitas vezes a resposta não diz nada. Então, traz aqui para mim também um caso de crise que você considera um marco do ponto de vista de não efetividade nesse aspecto aí, nessa variável de consistência de resposta. Que para você, a resposta não foi consistente. É interessante a gente bater essa bola aqui para a gente conseguir, através dos exemplos, ter mais informação ainda. Lendo esses comentários, a gente vai aprender muito mais. Eu vou aprender com vocês, vocês comigo, e a gente vai colocar esse modelo em prática, certo?
A clareza na resposta tem a ver com a escolha das palavras certas, não serem dúbias as frases, né? Você não ter dupla interpretação daquilo que está sendo dito, ser o mais claro e direto possível. Depois, uma terceira variável desse modelo é a forma. O que é a forma? A forma é o seguinte: muitas vezes, uma crise acontece por uma viralização de um vídeo na rede social, e esse vídeo é um vídeo flagrante de alguma situação que aconteceu dentro da loja, e aquilo ganha repercussão nas redes sociais, e as pessoas começam a comentar e compartilhar também no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. E a resposta da empresa é o quê? A resposta da empresa é uma nota para a imprensa, de texto. Você não explora, gente, com esse tipo de resposta, o potencial de viralização de outras ferramentas. Então, se eu preciso que essa resposta chegue ao máximo de pessoas, por que eu não utilizo um recurso audiovisual para responder? Por que eu ainda sigo um modelo tradicional de gerenciamento de crise? É isso que eu proponho através desse modelo, que a gente reflita sobre a necessidade de adaptar os modelos tradicionais de gerenciamento de imprensa para os novos tempos, para o tempo de redes sociais, para o tempo de crises em ambiente digital. Então, se você acha que tem alguma resposta aí na rede social, em texto, alguma resposta à imprensa de alguma empresa que não faz sentido para você, que você acha que funcionaria muito mais a empresa se posicionar por vídeo, ou então se você encontrou algum vídeo de um influenciador que se posicionou nas suas redes sociais em vídeo e que aquilo te convenceu, me conta aqui nos comentários. Lembrei do caso da Vanessa Camargo. Quem sabe a gente pode comentar esse caso? Se você quiser conversar sobre ele comigo, fala aqui nos comentários que quem sabe eu gravo um vídeo sobre esse caso, né? De posicionamento dela após o Big Brother. Acho bem interessante. Gostei. Surgiu a ideia aqui, mas me disse para você faz sentido. E aí, uma outra variável desse modelo é a responsividade. Responsividade é a gente dar uma resposta de acordo com o tipo, a origem, o gatilho da crise. Cada crise ela tem uma origem. A gente falou bastante disso nesse vídeo. Cada crise é uma crise. Não dá para a gente pegar a mesma resposta, copiar e colar em todas as circunstâncias. A gente precisa adaptar e customizar essa resposta ao cenário atual. Qual é a crise? O que provocou essa crise? Qual é o tipo de crise, né? E aí eu dou uma resposta a contento, porque ela é responsiva. A outra variável, que é a penúltima variável do modelo, é a confiança. As pessoas elas têm que entender que a resposta da instituição, a resposta do indivíduo, do influenciador, do jogador de futebol, do famoso, é uma resposta responsável, honesta. Você não pode mentir, né, diante de um fato. Você não pode omitir um fato. Você tem que ter responsabilidade. Tem que ter empatia com o público, com as vítimas daquele caso, por exemplo. Então, essa confiança tem a ver com a honestidade mesmo da pessoa que está respondendo ou da marca. E quando o público percebe que a marca está sendo desonesta e irresponsável, há uma quebra de confiança muito séria. E isso prejudica a marca e prejudica a reputação da marca, tá? E aí, por último, a estratégia. Existem duas formas de uma marca se posicionar, ou de um influenciador, de uma celebridade, de uma pessoa pública. Ela se posiciona se defendendo de uma forma defensiva, e aí ela se exime da culpa, ela não assume de forma nenhuma a culpa, ela terceiriza a responsabilidade, ela culpa uma outra pessoa, e isso é muito arriscado e prejudicial para a marca, certo? E o outro ponto, a outra forma de se posicionar, é de uma forma acomodativa. A literatura traz esse termo, certo? A literatura é da área de gestão de crise, mas nada mais, nada menos, ela está se referindo ao fato de uma estratégia responsável. A marca se responsabiliza pelo fato, admite a culpa e se compromete a adotar uma série de medidas para que aquilo não aconteça novamente. E essa foi a forma com que a empresa que eu estudei no meu mestrado agiu, e isso super funcionou, porque ela adotou uma série de medidas
e até hoje adota graças a essa crise, e isso evitou que novos fatos acontecessem semelhantes, tá bom? E foi isso. Isso que eu quis trazer para você hoje, nesse vídeo. Esse é o modelo de gerenciamento de crise que eu acredito. E eu estou aqui, certo? Para tirar qualquer dúvida. Caso tenha ficado alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. Eu vou adorar te responder. Se ficou claro, então me conta uma crise aí que te marcou nas redes sociais. E me diz o que é que você acha de eu gravar mais vídeos aí, analisando casos de crise. Eu posso escolher um caso, ou você pode me sugerir um caso, e com base nesse modelo, eu analiso esse caso para você, tá? Se fizer sentido para você, eu vou adorar contar com sua sugestão, interagir sobre esse tema, e eu te aguardo no próximo vídeo. Até logo!